Boa tarde a todos. Estejam todos com saúde. Vamos dando sempre boas-vindas aí à advogada, a doutora Letícia. Iniciemos os nossos trabalhos hoje. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhora advogada e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 39ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela Portaria CUNAT 140/2021 e 145/2017. Senhora secretária, tem resoluções a serem aprovadas? Presidente, temos uma resolução, mas não foi colocada em tempo hábil para que os conselheiros pudessem verificar. Então, até amanhã nós aprovamos essa. Vamos direto aos nossos julgamentos. Nós temos 4 processos hoje, senhores, de uma mesma empresa. E, pela pauta, são todos julgados nulo e a assessoria se manifesta pela nulidade. 2 desses processos foram, inclusive, salvo engano, ele vem de uma... Foi sobre o Estado 1, eu acho, né? Um deles. E aí, por conta disso, nós trouxemos logo todos juntos, também tinha sido um pedido dos advogados. Então, eu indago aos conselheiros se podemos julgar esses 4 processos juntos e, em seguida, a Procuradoria e o advogado, a doutora Letícia. Queria que eu ouvisse se tem condições de a gente julgar todos em conjunto, um servindo para o outro. Pelo que eu andei vendo, é tudo o mesmo argumento, é o mesmo, só modifica alguma cor de ano. Eu entendo que sim, senhor presidente. Doutor Rafael, doutora Letícia. Então, sim, presidente. Então, nós iremos julgar os processos, são 15482 de 2018, auto-infração 2018, 12479. O segundo processo é 15494 de 2018, auto-infração 2018, 12471. Terceiro processo é 15493 de 2018, auto-infração 2018, 12474. E o último processo, 15492 de 2018, auto-infração 2018, 12483. Todos esses processos, senhores, têm como recorrente a célula de julgamento de primeira instância e recorridos São Pedro de Alcântara, importação e exportação de tecido limitado. Todos esses processos foram julgados nulos na primeira instância e todos a assessoria se manifesta pela manutenção da nulidade. Trata-se de reexame necessário para todos os processos. Eu vou passar a palavra para a conselheira do primeiro processo, doutora Ivete, para relatar o processo 15482, 2018, auto-infração 2018, 12479. Ela tem 2 processos, o segundo também é da relatoria dela, 15494, 2018, auto-infração 2018, 12471. Os 2 últimos processos, um é do conselheiro doutor Tiago, do doutor Roberto. Aí, se os conselheiros, se quiserem completar, também será passada a palavra. Com a palavra, a conselheira Ivete. Boa tarde, caros colegas conselheiros, ao presidente, ao doutor Rafael, da Procuradoria, doutora Letícia Paraíso, mais uma vez aqui, né, a gente. Como foi dito já pela presidência, são autos de infrações conexos, né, onde ficou na minha relatoria, sobre a minha relatoria, os 2 processos relacionados à omissão de entrada, e os outros 2 são omissão de saída. Só que a diferença está no exercício, né? O primeiro, que termina no 9, né, 79, ele é de 2015, e o segundo, que termina em 71, é de 2014. Então, assim, a autuação é bem conhecida, né, que é levantamento físico de estoque. Foi um levantamento físico de estoque anual, vamos para ser mais objetivo, assim, foi feito de forma anual,
Esse primeiro foi 2015, onde o agente fiscal, ele detalha, traz os seus detalhamentos nas informações complementares, a base de cálculo, né, de 6 milhões, né, relacionado a 2015, 6.399.600,11, principal 1.087.932, multa 1.919.880,03. Aqui foi cobrado o imposto e foi cobrado a multa, né? Foi cobrado o imposto, porque se trata de um comércio atacadista de tecidos, e como é omissão de entrada, o imposto não foi pago, né? E aí é comum, né, nesse tipo de levantamento, ser cobrado o imposto na omissão de entrada, e na omissão de saída, não teria o imposto, uma vez que o ICMS teria sido recolhido na entrada, né? Então, a diferença entre os dois, que é de omissão de entrada e o de saída, é basicamente no tipo de lançamento, que um inclui o principal e a multa, e os demais só o principal. No detalhamento das informações complementares, o agente fiscal relaciona todos os documentos que foram entregues, né? Tem um CD contendo os arquivos, todos os arquivos que compõem o levantamento de estoque, que é o totalizador final, em Excel, em PDF, relatório de junções, relatório de entrada de NFE de 2015, relatório de estoque final, estoque inicial, relatório saída C415, relatório saída nota fiscal 2015, dentre os demais documentos que são comuns nesse tipo de autuação. O agente fiscal esclarece, né, sobre os procedimentos de fiscalização, sobre a atividade da empresa, que é um comércio atacadista de tecidos, fala da obrigatoriedade que a empresa se submete ao SPED nesse período, né, e no final ele explica que intimou a empresa, no primeiro momento, para justificar as diferenças detectadas no levantamento, relacionadas à tabela de produtos, quer dizer, junto com essa intimação, ele entregou um relatório com os itens, né, com a tabela de produtos, e solicitando do contribuinte que ele justificasse e manifestasse da necessidade ou não de junção dos produtos. A empresa realmente ela se apresentou um relatório, né, sugerindo, autorizando, que chama-se uma autorização, que o agente fiscal chama de autorização, onde a empresa sugere como seriam feitas essas junções, com 35 páginas esse relatório, e autorizando a Secretaria da Fazenda a juntar no mesmo código determinados produtos que têm semelhanças, né? E nesse relatório ele especifica tudinho, quais são os produtos, quais são os códigos, a descrição e qual produto ele deveria estar inserido naquele mesmo produto. Então, essa é a parte que é importante a gente atentar, porque realmente houve essa intimação. A empresa o agente fiscal, com base nessas informações, acatou, tá? Depreende-se aqui que ela acatou aquelas sugestões feitas pela empresa de junções e elaborou, então, os levantamentos fiscais, né? Que já são compostos de todos os levantamentos que eu acabei já de citar, que não acho que é desnecessário repetir aqui. Então, no fim, ela sugere que caberia a multa, né, a multa de 30%, a conhecida, inclusive sugerindo o artigo, a penalidade da nova lei, né, a 3S, e indicando como fingidos os artigos 127 e 139. É esse o auto de infração. Na defesa, a empresa vem e questiona vários pontos da autuação. Ela não chega, assim, de forma clara, ela não chega a arguir nulidade, mas ela adentra em vários equívocos, pelo menos pelo que ela relata aqui, são equívocos que foram cometidos no levantamento fiscal
que podem ser sintetizados da seguinte forma: ela analisou realmente esse levantamento e alega que os equívocos que ela constatou estão relacionados à indevida utilização de unidades de medidas, quer dizer, utilizou medidas diversas para aqueles itens agregados, certo? Então, o tecido, e ela exemplifica, apresenta 3 exemplos, mostrando que o tecido entra, às vezes, como quilo e sai como 1 metro, né? E essa inconsistência realmente prejudicou todo o levantamento, e apresenta alguns exemplos, cita exemplos de forma bem objetiva. Também alega que unidades devidas diversas aconteceram para entradas e saídas do mesmo item. Quer dizer, o primeiro ponto é com relação a itens que foram unificados, né, que tem unidade de medidas diferentes, mas também ela indica que houve unidades de medidas diversas para entradas e saídas do mesmo item, quer dizer, que não seria daqueles que ela pediu unificação, equívoco no agrupamento de itens, e pede a improcedência da autuação, dizendo que, com base em tudo que ela identificou, e aí ela anexou o documento 3 e o documento 4. Esse documento 3, ele é bem detalhado, certo? Não sei se seria o caso de mais algum relator complementar, mas se ele é anexo aqui à defesa, traz todo o detalhamento do que foi que ele percebeu, para, no final, ele apresentar um documento 4, que nesse documento 4, ele diz que, após refazer todo o trabalho, corrigindo os erros que ele constatou, que a impugnante constatou, ele conseguiu encontrar uma omissão, mas em um montante bastante inferior. Ele faz isso em relação a 2014, 2015, entrada, e pelo que eu vi também em relação às omissões saídas. Então, ele deixa bem claro, e aí, se nas discussões a gente pode entrar nesse documento, olhar o que é cada ponto que ele disse que foi preciso corrigir, e, inclusive, esse outro levantamento que ele disse que conseguiu refazer em alguns itens e ver que caiu, na verdade, ele refez o levantamento como um todo, e conseguiu encontrar valores bem inferiores. Pede perícia para que seja analisar todos os pontos que ele levantou, e por fim, o reenquadramento da penalidade, pois, a seu ver, caberia ao caso, se por acaso não declarada improcedência, se por acaso não realizada, mesmo com a realização de perícia, ele pede aquela multa, conhecida multa de falta de recolhimento, uma vez o valor do imposto, porque, no entendimento dele, seria aplicável para a situação. Então, assim, são muitos detalhes em sua defesa, uma defesa muito objetiva, muito clara, mas eu acho que durante os debates a gente vai ficando talvez melhor e menos cansativo a gente olhar os documentos e ler junto, para não estender tanto. Então, no julgamento de primeira instância, a julgadora, da análise de todos aqueles argumentos, ela chegou à seguinte conclusão: eu vou extrair alguma coisa, alguma parte aqui que ela enfrenta bem direitinho, analisa, e no final ela diz assim: é bem verdade que o agente fiscal apresentou ao contribuinte relação dos produtos contemplados no levantamento, oferecendo ao fiscalizado a oportunidade para sugerir as junções que acreditasse necessárias. É o que consta no termo de intimação número 2018, 053, 49, as folhas 13. Aí ela repete o teor da intimação. Em resposta, o contribuinte apresentou os agrupamentos dos itens, que entendeu pertinentes, acrescentando à lista recebida uma outra coluna indicando qual produto deveria ser incorporado. Mas, apesar da existência desse termo de intimação, entendeu a julgadora que não poderia o agente fiscal ter desconsiderado a necessidade de ajustar as medidas unitárias de produtos antes de realizar a junção dos itens.
o agente fiscal não apresentou fundamentação razoável, melhor dizendo, não apresentou fundamentação alguma para a não realização do ajuste das unidades, utilizando inadequadamente o método para a fiscalização. A utilização do levantamento sem o manuseio correto do método compromete o resultado apresentado, maculando a prova carreada aos autos e comprometendo a liquidez e certeza do crédito tributário. Então, nessa linha, entendeu que as divergências e a aplicação não adequada, né, do método, uma vez que não houve essa conversão, mesmo que não tenha partido da empresa a conversão, ele disse que foi prejudicado e cesseia todo o direito de defesa, sugerindo ao final que o auto de infração deva ser a nulidade, não é que deva, acatando a nulidade do feito fiscal. Quer dizer, no entendimento da julgadora, não poderia o agente fiscal ter feito o levantamento sem antes proceder a essas a conversão de, principalmente, a questão das medidas. Mas aqui eu abro um parênteses para dizer que existem outros pontos lá na defesa, que a julgadora não falou, mas no documento 3 e no documento 4, ele traz outro detalhamento de mais algumas coisas que constatou como equívocos do agente fiscal. Então, esse julgamento, né, a empresa entrou com recurso, não entrou com recurso, porque é exame necessário, nulidade, né, e na célula da assessoria processual, ela ratifica, né, se manifesta pela nulidade, entendendo que assiste razão a julgadora, que não teria como refazer todo o levantamento, que seria causa de nulidade, e concorda com a nulidade. Esse a síntese, apesar de ter ciência que alguns detalhamentos, a parte daqui, ela vai trazer também, né, e vamos nos aprofundar melhor. É só isso. Então, isso é de 2015, presidente. 2014, só muda a base de cálculo, certo? Mas eu não consegui ver nenhuma diferença, a não ser que alguém aqui tenha encontrado, mas para mim é exatamente o mesmo... Ivete, é toda a mesma coisa. Então, quando eu dei uma olhada... Pronto. E a advogada, se tiver algo a acrescentar na hora, ela vai dizer, mas para mim é a mesma coisa. E que eu acredito que seja o mesmo das omissões de saída, mas pronto, presidente. Só Doutor Tiago, doutor Roberto, tem alguma coisa a acrescentar? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, conselheiros, ilustre advogada, ilustre procurador, senhora secretária. Nada a acrescentar, senhor presidente. Relatório bastante detalhado aí da conselheira Ivete, como sempre, que abordou todos os pontos. A única diferença é realmente o período e o tipo de autuação, que no meu caso seria a omissão de saída do período 2014. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Roberto, nada a acrescentar? Nada a acrescentar, presidente. Então, pronto. Eu vou passar a palavra ao doutor Rafael, lembrando aos conselheiros, nós estamos tratando de uma nulidade, né? Então, se os conselheiros não acharem que é nulo, tem que voltar para a instância singular para novo julgamento. Doutor Rafael, uma palavra. Presidente, secretário, nobres conselheiros, a patrão do autuado, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Presidente, de fato, acredito que esses processos foram objeto acredito que apenas um havia sido pautado e depois, a pedido do recorrente, esses processos foram unificados, se tratar do mesmo levantamento, né? E, em outra oportunidade, a Procuradoria já tinha se manifestado sobre esse processo, que era no sentido de afastar a nulidade, e por duas razões. A primeira delas é o contribuinte ter sido intimado a colaborar com a fiscalização, e não obstante isso, o contribuinte ter autorizado a junção dos produtos e, ao mesmo tempo, criticar essas junções, né, em defesa. E o segundo aspecto é no sentido de que o levantamento ele é todo pautado nas informações realizadas pelo próprio autuado.
Então, considerando esses dois aspectos, e considerando que a tese de defesa é no sentido também de reconhecer que há a omissão, tanto de omissão de receitas, como omissão também nas saídas, omissão de entradas e omissão nas saídas, eu opinei no sentido de que a nulidade fosse afastada para um dos processos, o que se estende aos outros três, porque se trata de fato do mesmo SLE, são os mesmos produtos. Então, em razão disso, pelo menos por hora, com relação à nulidade, eu vou opinar no sentido de que a nulidade seja afastada, não anuindo com a nulidade que foi declarada na sentença pelo julgador singular. E eu ressalto ainda que, não obstante algumas divergências nas unidades, o que eu observo também do julgador singular é que, em momento algum, foi dito que essas divergências elas se espalhariam por todo o levantamento, né? Então, em razão disso, eu entendo que, se há uma incongruência e não é possível refazimento do levantamento por completo, isso é verdade, mas que seja subtraído a questão, os produtos ou os itens que inviabilizam esse refazimento, né? Então, assim, pelo julgamento de primeira instância, eu não vejo uma contaminação por completo do auto de infração e do levantamento. Então, foi por essas razões, considerando esses aspectos, que eu opinei pela nulidade, presidente, e no presente momento eu reitero, no sentido de que a nulidade não seja acolhida por esse douto colegiado, nesses termos. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a doutora Letícia. Prezados, vocês me escutam bem? Perfeito. De fato, esse nosso processo, ele tem algumas singularidades, alguns detalhes que são interessantíssimos de serem expostos. E o primeiro deles é que, de fato, como bem relatado pela doutora Ivete, pelo doutor Rafael, o contribuinte, a São Pedro, ela participou do processo de fiscalização e ela auxiliou a fiscalização com relação às junções, né? Ela foi intimada para justificar as inconsistências e, possivelmente, também sugerir as determinadas junções. E foi isso que ela fez. Só que, dentro do relatório de junção em que ela encaminha em resposta à fiscalização, ela apresenta uma coluna em que justifica, em que demonstra a existência de unidades de medida diferentes. Então, assim, de fato, ela sugere a junção, mas ela deixa muito claro a existência de unidades de medidas diferentes para que a própria fiscalização, no momento da junção que foi autorizada, fizesse a conversão dessas unidades de medida. E isso, inclusive, eu gostaria até de trazer para vocês uma justificativa da julgadora de primeira instância, em que ela fala exatamente assim: apesar da existência de termo de intimação citado acima, entendo que não existe justificativa nos autos para o fato de que o agente fiscal é desconsiderado totalmente a necessidade de ajustar as medidas unitárias dos produtos antes de realizar a junção dos itens. O agente fiscal não apresentou fundamentação razoável, melhor dizendo, não apresentou fundamentação alguma para a não realização dos ajustes. Ou seja, o contribuinte ele apresentou, ele respondeu, ele facilitou, ele auxiliou a fiscalização. E ele demonstrou, dentro desse relatório encaminhado por eles, a divergência nas unidades de medida. Então, para que fosse feita essa junção, seria de fato necessário, estava claro, assim, para o contribuinte, que o agente fiscal deveria inicialmente também refazer se utilizar dessas conversões. E, assim, ultrapassado essa questão,
nós queríamos também sustentar que os diversos erros de metodologia existentes nessa autuação, existentes no levantamento feito pelo fiscal, e que não são meros ajustes, não são simples ajustes que podem ser utilizados, serem observados no levantamento, mas eles maculam completamente a segurança da São Pedro. E uma justificativa, eu acho que até um dos maiores exemplos que a gente pode trazer sobre isso, além de toda a documentação que já foi demonstrada, é que a empresa cuidou em fazer um novo levantamento, e em um deles, para a omissão de entrada, a gente conseguiu identificar que, em 2014, a base de cálculo que foi de 3.300.000 passou para 106 mil, e a outra base de entrada e para saída de 104 milhões para 66 mil. Então, assim, houve uma redução gigantesca de acordo com o novo levantamento feito pela empresa. Mas, também ultrapassada essa questão, eu gostaria de demonstrar para vocês 3 situações em que a gente consegue identificar bem claramente os erros de metodologia utilizados pelo fiscal nesse levantamento, certo? O primeiro deles é que no próprio relatório de junções feito pela fiscalização, foi feito, de fato, o agrupamento de diversos produtos, só que entre esses agrupamentos foram considerados produtos com unidades de medida diferentes. Ele agrupou o produto, ele utilizou um código comum para se utilizar desse produto, para considerar esse determinado produto, mas ele considerou unidades de medida completamente diferentes. Ele levou para o levantamento esse produto agrupado com essas unidades de medida em que não existia um padrão, e isso contaminou o levantamento inteiro. Porque, veja só, se eu somar 1 metro com 1 quilo numa entrada, a minha saída, se não tiverem 3, se tiver qualquer outro valor, ela com certeza também vai estar contaminada. Isso vai refletir, porque eu não estou me utilizando de um padrão de unidade de medida. Então, assim, a gente consegue ver que, inicialmente, o fiscal não se utilizou da conversão de unidade de medida. Isso, por si só, já demonstra um erro de metodologia utilizado pelo fiscal. E, além disso, como nós dizemos, esse erro, de fato, ele reflete em todo o levantamento, e nós trouxemos aos autos alguns exemplos. E eu acho que um exemplo, até para tornar um pouco mais claro de se verificar, é o do tecido 100% viscose, em que a gente consegue ver que houve o agrupamento dele em um código e foram utilizadas diversas unidades de medida, tanto metro quanto quilo. Isso não aconteceu só nele, aconteceu em diversos outros também. Então, assim, o primeiro ponto, assim, o primeiro erro de metodologia que a gente consegue identificar é esse, e que ele foi levado para o levantamento de forma totalmente equivocada e contaminou completamente o resultado final, né? Porque, enfim, se não há um padrão de unidade de medida, não tem como eu confrontar a minha entrada, de fato, com a saída ocasionada, e a gente não consegue identificar a movimentação real ocorrida. A segunda questão é que não houve, por parte do fiscal, uma uniformização com relação às entradas e às saídas dos produtos. E, além disso, o fiscal, ele traz aos autos, eu vou já demonstrar um exemplo para vocês, mas existe um exemplo do tecido 100% viscose, em que ele traz um totalizador final dele, ele demonstra que a unidade de medida utilizada foi metro, e que a entrada desse produto em metro foi de 8.153. Só que essa entrada não foram de 8.153 metros, foram de 8.153 quilos. Ou seja, o primeiro ponto, a gente já consegue identificar que a unidade de medida identificada também no relatório para a entrada já está equivocada. Como se não bastasse, ele confronta também a entrada em quilos com a saída em metro. Como nós dizemos, ele não pode, assim, esse produto em si, eu até abro também um parênteses para dizer que ele não foi objeto de uma junção,
esse produto, ele também foi colocado no relatório como uma unidade de medida diversa da que é na realidade, e o contribuinte só conseguiu demonstrar isso no momento em que ele identifica as notas fiscais, as operações que originaram as entradas, ele identifica que, na verdade, a unidade de medida não é aquela colocada pelo fiscal e utilizada como base para o levantamento no totalizador final. Então, assim, o fiscal também, ele diz, poxa, eu estou utilizando para esse produto essa unidade de medida. Mas, na realidade, não é isso. Ele confronta duas unidades de medidas diferentes e inclusive, a própria nota fiscal que demonstra isso, ela está na impugnação, a gente traz aos autos essa nota fiscal em que a gente demonstra que não são metros, são quilos utilizados, foram quilos comercializados, e a gente consegue identificar que o fiscal, para o mesmo produto, ele utiliza a unidade de medida diferente com relação à entrada, com relação à saída, e ele também coloca nos autos essa unidade de medida divergente. Um terceiro ponto para nós trazermos para vocês é o fato de que, de fato, foram juntados, apesar do que foi demonstrado pela empresa, e no próprio auxílio, o auxílio na junção, ele não importa em confissão. A empresa auxiliou, de fato, a fiscalização. Mas o que importa na lavratura da autuação é o levantamento realizado pelo fiscal, em que ele identifica e tira as próprias conclusões dele. E nessas próprias conclusões dele, ele agrupou produtos que tinham natureza completamente diversas de um levantamento. E esse exemplo desse produto, que a gente pode identificar, é, mais uma vez, esse tecido 100% viscose. Ele faz um agrupamento e dentro de, 15 produtos, ele coloca o tecido tricoline 100% algodão. Então, há também a junção, o agrupamento em um determinado produto de produtos, ou em determinado grupo, de produtos que têm natureza diversa, e isso influencia por completo o nosso relatório, né? Assim, o próprio levantamento. E, assim, isso, infelizmente, não é um mero erro do fiscal, não é um mero equívoco do fiscal, não é não há uma simples possibilidade de ser encaminhada para a perícia e ser identificados os erros para que possa ser feito um novo levantamento. Não. Se esse processo, de fato, se for admitido à perícia, vai ter que ser refeito completamente o levantamento. Não é só ter sido identificado, ser excluído a parte, alguns documentos que foram demonstrados, alguns equívocos que foram demonstrados por amostragem pela empresa, mas o próprio fato de o fiscal ter se utilizado, ter demonstrado, como nós dissemos no tópico 2, de um produto que ele dispõe de uma unidade de medida, mas que na realidade era outra completamente diversa, coloca em xeque toda a validade do levantamento. Então, assim, vai ter que ser refeito todo o levantamento. E vai ter que ser refeito todo o levantamento com base em uma nova metodologia. E uma dessas novas metodologias é, de fato, a conversão das unidades de medida para que seja identificada um padrão e, a partir desse padrão, ser feito um novo levantamento, como até mesmo foi feito pela empresa como uma forma de demonstração. Então, assim, isso não como eu já estava dizendo para vocês, um mero ajuste. Né? Assim, é um erro de metodologia utilizado pelo fiscal. E, assim, jogadores como nós sabemos, né, assim, até também bem trata a nossa legislação, a perícia ela não pode alterar a metodologia utilizada. Apesar dos ajustes de incongruência, apesar dos ajustes de erros, a metodologia, a perícia, ela não pode alterar os erros de metodologia. Ela não pode, a gente não pode, inclusive, assim, isso é algo que já foi tratado até em outros julgamentos, mas a perícia ela não pode se utilizar de refazer o levantamento feito, né? E, assim, ainda que se entenda a nulidade, o próprio fiscal, ele vai poder novamente se utilizar, refazer esse levantamento e poder fazer uma nova autuação porventura, em outros casos, assim, caso veja a necessidade. Mas o fato é de que não faz sentido permanecer esse auto de infração diante
desse claro erro de metodologia utilizado pelo fiscal, diante desses indícios apresentados pela empresa, e de que o fato de que o levantamento do fiscal ele foi totalmente colocado em xeque, e ele não representa nem um pouco a realidade comercial da própria empresa. Né? Então, assim, diante de todas essas situações, diante do erro de metodologia, diante de todos esses equívocos, nós sim entendemos pela realidade da autuação, e, além disso, caso não seja acatado esse argumento utilizado, na verdade, esse argumento suscitado, nós solicitamos também, obviamente, a conversão para perícia, alternativamente, e, por fim, ainda que não seja identificado, o reenquadramento da penalidade nas operações de omissão de entrada, porque a gente consegue identificar que houve a falta de recolhimento de ICMS. Se houve uma falta de recolhimento de ICMS, a penalidade aplicada deveria ser a 1C. Doutora Letícia, nós estamos tratando somente da nulidade. Tudo bem. Porque se não for acatada a nulidade, vai ter que voltar para a instância singular para se tratar. Tá certo? Perfeito. Mérito a gente não vai tratar, pode se tratar até do mérito para se discutir outras coisas. Mas em relação à penalidade, essas coisas, a gente não pode decidir aqui. Tá ótimo. Aqui só pode se decidir para manter a nulidade ou pela improcedência. Tá certo. São os dois casos. Perfeito. Perdão, doutor Augusto, mas assim, então, até mesmo continuando com relação à nulidade, essas são as nossas razões. De fato, as nossas razões foram trazidas também em impugnação, em que a gente demonstra toda a documentação, e como a própria doutora Ivete trouxe, feito um levantamento, até mesmo particular pela empresa, em que ela apresenta, de fato, a ausência dessas inconsistências, mas são essas as nossas razões para sustentar a nulidade da autuação. Estou à completa disposição de vocês para discussão e dúvidas que porventura existam. Muito obrigado, doutora Letícia. Com a palavra, a conselheira Ivete, depois está aberto para os dois conselheiros, doutor Tiago e doutor Roberto, em sequência eu abro para os demais. Doutora Ivete. Bom, nós estamos diante, assim, de uma nulidade, né, declarada em primeira instância, que ou a gente acata ou não acata para retornar, né? Então, acho que o X da questão, o cerne da questão é esse que a gente tem que se voltar para definir aqui. É o seguinte, esse processo me levou a ficar, eu fiquei muito pensativa, assim, realmente tem os dois lados da moeda, vamos dizer assim. Tem um lado em que o fiscal pediu à empresa, a empresa realmente apresentou, sugeriu, né? Pelo menos é uma tentativa de colaborar. É certo que a empresa teria a obrigação de codificar seus produtos, tudo feito bem correto, né? Mas a gente sabe que isso não, na prática, são erros que acontecem muito nessa questão da codificação. E que é comum as junções. Então, a empresa sugeriu as junções. E, a partir daí, o fiscal começou a trabalhar com essas junções, certo? Indicada pela empresa. Acontece que eu também, pelo menos posso até mudar no decorrer do debate, né, mas assim, eu também entendo, da forma que a julgadora entendeu, por seguinte ponto, exatamente usando as palavras dela, porque assim, mesmo que se conclua que realmente a empresa errou, apresentou sua FD com falhas, né, não fez as conversões de unidade na sua FD, porque é uma obrigação da empresa, né, quando ela apresenta a FD, se ela mudou se tem mudanças nas suas unidades, né, ela tem que padronizar, tudo tem que ser padronizado. Isso aí, o lado da obrigatoriedade da empresa, ninguém pode esquecer, né. Por outro lado, o fiscal realmente, ao receber essas autorização para junções, ele não tem obrigação de fazer a junção. Se ele entender que um produto não dá para juntar com o outro, porque tem unidades de medidas diferentes, ou porque não se assemelham, ou por qualquer outro critério que ele entenda que não é cabível essa junção, ele tem que negar ou
pedir um complemento dessa informação. Então, assim, o que é que o fiscal poderia fazer? Ele recebeu as junções, verificou que tem uma diferença nas unidades de medida, que tecido, todo mundo sabe, né? Pode entrar em quilo, sair em metro, entrar em metro, sair em quilo. E ele deveria ter prosseguido o seu levantamento sem exigir do contribuinte algum parâmetro para a conversão. Ele também não deveria ter seguido. Por quê? Mas por quê? Ora, o contribuinte não pode se beneficiar da sua própria torpeza. A gente pode até dizer isso. Tudo bem, pode não. Mas também o fiscal caberia a ele fazer as adequações para que aquele levantamento reflita o máximo próximo da realidade do movimento da empresa. Então, é por isso que eu comecei a dizer que tem os dois lados da moeda. Mas a questão é, sim, mas o próprio contribuinte analisou, agora em sede de defesa veio, realmente ele fez um exercício muito efetivo, tentando comprovar que existem essas falhas, e que no final ele chegou até a elaborar um próprio, vamos dizer, um levantamento paralelo, certo? Mas isso daí autoriza nós a dizer que esse levantamento que ele trouxe já é uma declaração de confissão, né, e que isso retira a falha na metodologia, corrige a falha na metodologia? Eu entendo que não. Eu entendo assim, que pela natureza da empresa, pelo tipo de produto, houve realmente uma falha em não procurar, e inclusive exigir da empresa. Se ele tivesse exigido, olha, contribuinte, você mandou juntar itens com unidades de medida diferentes. Me diga qual é o seu padrão para esse tipo de tecido. Aí, se o contribuinte tivesse trazido esse padrão e depois, hoje, na defesa, tivesse agora alegando, dizendo, não era o padrão, ele usou, aí era outra coisa, mas ele não pediu, o que me leva realmente, assim, a concordar, pelo menos até o presente momento, com o julgamento de primeira instância, é que não houve uma tentativa do agente fiscal em minimizar a distorção, os erros que da metodologia, não é nem o erro da metodologia, é melhorar, tratar os dados da melhor forma que pudesse refletir e dar liquidez ao crédito tributário. Então, assim, estou aberta aos debates, porque realmente é uma questão que deixa a gente nos dois lados, mas no primeiro momento eu estou me filiando aos fundamentos do julgamento de primeira instância, e dependendo dos debates, assim, posso voltar atrás e a gente analisar com mais calma se seria o caso de não ser nulo e ir para a perícia, por exemplo. Mas, realmente, a própria parte está dizendo, e eu concordo, ir para a perícia implica em refazer todo o levantamento? Pode até alguém que tenha mais experiência do que eu dizer que não, mas o que eu penso é que implica em refazer todo o levantamento desde a sua origem. É como se fosse iniciar tudo, tratar os dados do início, para começar a fazer todo o levantamento fiscal, considerando todas essas inconsistências que foram indicadas. Pelo menos é o que eu tenho. Obrigado, doutor Ivete. Doutor Tiago, doutor Roberto, querem... Sim, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra, renovo aqui meus cumprimentos a todos. A doutora Ivete resumiu bem toda a discussão, e eu só queria aqui destacar, e eu concordo que a gente sempre está discutindo a atitude do contribuinte, né, no âmbito da fiscalização, e depois se essa atitude é contraditória ou não em âmbito de defesa e recurso, mas nesse caso específico, me parece que o contribuinte agiu de muita boa fé, já que quando intimado pela fiscalização, além de apresentar a unificação, ele também tratou das necessárias unidades de conversão, né, medidas de conversão das unidades. E aqui o ponto que eu queria destacar, muito bem relatado pela doutora Ivete, e destacado pelo julgamento de primeira instância, que eu acho que esse é o principal ponto, é de que o fiscal não justifica o motivo pelo qual ele desconsiderou essas conversões. Como a doutora Ivete falou, efetivamente ele poderia não
não considerar o que foi dito pelo contribuinte, mas eu sinto que ele precisaria justificar. Porque quando que há divergência das unidades medidas, eu acho que está claro, né, no levantamento fiscal. Se efetivamente resta comprovar que o contribuinte justificou como seria essa conversão, teria apresentado isso para a fiscalização, isso foi desconsiderado, me parece que realmente é um caso de nulidade para que você possa até abrir uma possibilidade de uma nova ação fiscal, e não encaminhar, por exemplo, para a perícia, porque eu também concordo com o entendimento de que o encaminhamento para a perícia é o refazimento da ação fiscal, porque a perícia deveria intimar o contribuinte para ele apresentar novamente as unidades de conversão, então ele teria que refazer todo o SLE de novo para chegar no valor efetivamente devido. Então, até no momento que a nossa perícia está bastante exacerbada, me parece que passar um trabalho de refazimento da ação fiscal não seria a melhor opção nesse caso. Então, pelo menos a priori, eu tendo a concordar também pela nulidade dos autos de infração, nos termos que a conselheira Ivete levantou. Mas estou aberto a opiniões. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Roberto, você quer manifestar-se? Senhor presidente, senhores conselheiros, muito rapidamente. Estou me filiando às considerações da conselheira Ivete e do conselheiro Tiago, e só ressaltando, a perícia me parece absolutamente inviável, né, porque seria uma reconstrução enorme do trabalho. São só essas considerações. Obrigado. Obrigado, doutor Roberto. A palavra, a doutora Dalcília. Boa tarde a todos. Conselheiros, eu indago alguns conselheiros relatores aqui com a dúvida, porque eu verificando aqui a defesa, as amostras aqui, os códigos que a defesa coloca como inconsistência, e quando eu vou na planilha do Excel, e eu ponho para pesquisar esses códigos, eu não encontro o primeiro código da coluna, eu encontro só o segundo, né, que dá a entender, quando lê a defesa, de que houve uma unificação desses produtos, então ela coloca uma coluna de vocês estão me ouvindo? Que está congelada aqui a imagem. Estão ouvindo? Ouvindo bem. Então, assim, na defesa, eu verifiquei que existem duas colunas, tanto nos exemplos 1, 2 e 3, que coloca aí as folhas 160. Então, nessa coluna, primeira coluna, eu fui pesquisando no arquivo do totalizador de 2015, do Excel, e não achei essa primeira coluna, só achei os produtos da segunda coluna. Aí eu fico assim na dúvida se realmente esses produtos, houve essa junção, ou o fiscal ele não autuou separado, por exemplo, o 77.460, o 79188, porque a defesa dá a entender que houve uma junção de produtos com unidades de medidas de metro a quilo. Mas se eu não encontro no levantamento, eu só encontro o metro, o que é que está me provando aí? Isso é uma pergunta para os conselheiros se detiveram melhor nos autos. O que é que me comprova de que esses produtos que ela está dizendo em quilo estão incorporados dentro dos metros, já que no levantamento eu só encontro essa segunda coluna? O que é que dá a entender que houve uma junção de produtos com códigos diferentes? E aí eu fui para o exemplo 2, também coloquei outros códigos da primeira coluna, não encontrei. E todas essa segunda coluna, ela tem também um produto separado na primeira. Então, por exemplo, no exemplo 2, tem o código SPMS 93668. Aí a coluna 2, a defesa coloca SPM 93668 e vai listando até o final, decide 100% poliéster, uma parte em quilo, outra parte em metro. Mas esses códigos em metro que ela põe, que é o SP 34477, 44782, esses aí eu não vou achando na planilha.
Então, assim, também a tabela de produtos do fiscal, ela não mostra que houve essa junção, dá a entender que o fiscal manteve o que estava em metro, e o que estava em quilo, em quilo. E a outra pergunta que eu faço é como é que seria um levantamento de conversão de metro, que é uma unidade de medida totalmente diferente do peso, como é que poderia se dar esse fator de conversão? Porque num levantamento em que a própria empresa definiu códigos diferentes e unidades de medidas diferentes, aí realmente entra aquela questão, ela assumiu a responsabilidade de que aquele produto que ela descreve todos como 100% poliéster, mas com unidade, horas em metro, horas em quilo, horas com código, horas em outro, fica complicado, aí seria, então, uma empresa que nunca seria fiscalizada, porque, pelo menos, não pelo quantitativo, porque ela cria uma situação que impossibilita uma conversão. Eu, particularmente, quem aí da área de contabilidade talvez conheça, eu, particularmente, o meu conhecimento restrito nessa área não me permite nem sequer visualizar uma possibilidade de conversão em metro em quilo. Não tecido, existem algumas unidades que é possível estabelecer um padrão, mas de metro para quilo eu não conheço. Quantos metros dá 1 quilo? Aí vai depender do tecido. Se for um tecido mais pesado, aí aquele 1 metro não vai ter o mesmo peso de uma seda, né? Uma lã, 1.000 quilos de uma lã, 1 metro de lã não vai ter o mesmo peso de 1 metro de seda. Então, assim, como é que seria essa conversão? Eu indago, assim, se realmente ela provocou isso quando ela estabeleceu essa metragem diferente, com códigos diferentes, e aí indagar se o fiscal deixou de fazer o que devia fazer, para mim está muito ligado se era possível. Então, eu fiz assim, gostaria de mais esclarecimentos, assim, se os conselheiros que se dedicaram aos autos, se eles identificaram a presença desses outros códigos, assim, realmente houve essa mistura de quilo em metro no totalizador, porque eu não estou conseguindo achar. O que eu encontro no totalizador dá a entender que o que era metro, ele manteve metro, o que era quilo, ele manteve quilo. Alguém vai falar? Dalcília, eu não sei se eu consegui entender bem sua pergunta, mas acho até que você tem muito mais expertise do que eu para analisar isso aí, certo? Mas, assim, o que é que eu entendo? Que no totalizador vai ter só uma unidade de medida, e aquela unidade que está lá, quando ele mostrou o exemplo, ele mostrou vários produtos que foram unificados, que algum tinha quilo e outro tinha metro. Eu não sei se eu vou dizer uma besteira, mas é o que eu imagino, é o que eu imagino. Quando vai para o totalizador, aquele produto que está unificado vai ter só metro mesmo, sabe? E o contrário também pode ter acontecido. Então, dos exemplos que ele mostrou, eu entendi que houve essa mistura mesmo, certo? Assim como o jogador também entendeu. Mas, se realmente há dúvida se não houve essa mistura, então, eu realmente não vou trazer, talvez, mais elementos para lhe dizer isso, mas, assim, eu fiz uma reflexão muito simples. Se ele agrupou itens, produtos com códigos diferentes, onde algum tinha quilo e outro tinha metro, né? E botou no totalizador metro, houve essa mistura na conversão. Com relação a não converter o tecido, não poder ser convertido o tecido de quilo para metro, eu fiquei sem entender, porque eu acho que é possível, sim, e que realmente o contribuinte não deveria ter feito, ou o fiscal deveria ter pedido, e mais o contribuinte, o sujeito passivo, ele diz assim, inclusive ele poderia ver isso até pela nota de saída, porque a nota de saída, apesar de dizer que é em metro, tem o peso,
pelo peso na nota de saída, é possível ele saber que aquele tecido, que você tem razão, vai ter tecido que o quilo vai dar mais metros, outro tecido que o quilo vai dar menos metro. Então, vai depender do que, e ele diz, depende de muita coisa, do peso do tecido, né, do tipo de tecido, da matéria-prima que é feita, de temperatura, várias situações ele diz. Mas uma coisa que ele diz, assim, que eu achei bem pontual, e que ele mostrou aí no documento 3, é que na própria nota de saída, que ele deu um exemplo, tem quilos. Ele emitiu uma nota em metros, mas que tinha o peso desse tecido. E assim, mesmo que não tenha todas as notas de saída, desculpa, assim, que se eu tiver realmente equivocada, porque eu não sou do segmento, mas eu, pelo que a gente sabe, na prática, o tecido pode ser comprado em quilo e vendido em metro, né? E pode ser comprado em metro e vendido quando você corta aqueles pedaços, aí existe até aqueles queima de tecido, né? Junta vários tecidos, aqui é por quilo. Você compra vários pedaços de tecido em quilo. Então, assim, isso me leva à conclusão que realmente é possível. Isso existe, sim, a conversão da unidade de medida existe. Agora, eu não sei se eu consegui lhe responder, e eu acho até que você tem um conhecimento muito bom para ver se isso não aconteceu. E o Michel, mas assim, eu achei que tivesse acontecido essa mistura, do jeito que ele deu os exemplos, eu olhei, e eu fui convencida. Agora, se vocês me mostraram o contrário, que não houve essa mistura, aí a gente pode até mudar de opinião, como eu estava aberta desde o começo, porque tem questões que a gente não tem muita certeza, é o aprendizado aqui da gente junto, colegiado, né, todo mundo analisando junto. Estamos aqui para isso. Obrigado, doutora Ivete. Vou passar a palavra ao doutor Tiago, em seguida ao doutor Michel. Doutor Tiago. Presidente, vamos passar para o Michel e depois eu complemento. Doutor Michel e depois doutor Tiago, depois doutora Dalcília, novamente. Doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas, a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, uma alegria, aprendendo juntos, apreciando junto aqui os detalhes desse mundo maravilhoso do direito tributário e dos fatos tributários, né? Bom, de fato, a Ivete tem razão. É possível, sim, quem trabalha com tecido sabe que você pode comprar um produto em quilo, um tecido em quilo e vender em metro, e no sentido contrário também, você comprar em metro e vender em quilo. E o fabricante, o comerciante de tecido, ele tem lá quanto seria o fator de conversão. A administração tributária, durante a ação fiscal, poderia ou mesmo deveria ter questionado ao contribuinte, em tendo detectado que haviam produtos com unidades de medida diferentes, qual era o fator de conversão a ser utilizado. Não tenho dúvida disso. E também acho que a doutora Ivete tem razão quando a gente olha lá no relatório totalizador de estoque e está lá só metro ou só quilo, que é justamente, quando a gente olha lá no relatório de junção, a gente vê que ele adota ou metro ou quilo. Ele não adota os dois como unidade de medida definitiva daquela junção, né? Se você a gente olhar os exemplos que a recorrente, que a defendente apresentou, a gente encontra lá no relatório de junções realmente todas aquelas exemplos com metro e quilo, e ele adota, o relatório, só um dos dois, ou metro ou quilo, e leva aquela unidade de medida para o relatório totalizador, pelo menos é o que me parece. Agora, um ponto que eu queria aqui partilhar com os colegas é que eu não encontrei, afora os exemplos trazidos pela defendente, eu não encontrei outros exemplos além dos que ela apresentou. Devem haver, mas eu não os encontrei. É um relatório grande, são em PDF 51 páginas, né? Eu olhei aqui enquanto todos estavam conversando, eu saí olhando,
e não consegui visualizar além dos exemplos trazidos. Então, me questiono, senhor presidente, conselheiras e conselheiros, se o erro em 5, 6, 10, 15 itens, em um relatório de 51 folhas, com tantos outros itens, e a gente vê lá no relatório totalizador a quantidade de itens que tem, se o erro em, vamos supor que só estão errados os exemplos trazidos pela defendente, em tão poucos itens, ele vai macular o auto todo, ou simplesmente pode-se excluir esses itens que têm erros do auto de infração e manter todo o resto que não tem erro algum. Porque o erro é em cada um dos itens especificados. Um erro em um item não macula os outros itens. Os outros itens que estão só em metros ou só em quilos, eles estão, a não ser que exista outro tipo de erro, estão corretos. Então, me parece que a questão aqui é de que é muito rigoroso você, em tantos itens que existem lá no relatório totalizador, dizer que o auto é todo nulo em razão de um equívoco em um pequeno percentual, pequeno mesmo, em um equívoco que não influencia nos demais elementos do auto de infração. Então, me parece, senhor presidente, que não é o caso de nulidade, não. Porque não houve um erro do procedimento em totum. Houve um erro, houve alguns erros, mas erros num percentual tão pequeno que me parece ser muito fácil de detectar quais foram os itens errados, expurgá-los do auto de infração e o auto de infração ser parcial procedente, salvo outros erros, nos itens que restarem. Me parece ser essa a solução mais adequada ao caso concreto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Tiago quer falar? Ainda não. Então, doutora Dalcílio. Eu acho que eu não me fiz entender. Eu sei que a empresa é possível ela vender em metro como vender em quilo. Ela pode optar. Mas o que eu estou indagando é depois que ela já vendeu, já realizou a venda, e aí como é que na fiscalização se faria essa conversão? Depois que a nota já foi emitida, horas em metro, horas em quilo, como é que ele faria essa conversão para comparar com as entradas? E isso foi que eu indaguei como é que seria essa medida de conversão, se isso inviabilizaria totalmente qualquer levantamento eternamente para a empresa de estoque, né? Ela entrar, vamos supor, entra em metro, aí ela resolve vender uma parte em metro, outra parte em quilo. Então, se é um fator de conversão, como é que iria ser feito essa fiscalização nessa empresa de estoque? Aí, o que eu indaguei mais foi em relação a essa conversão depois que já tem sido feita a venda. Doutora Dalcílio, deixa eu só ajudar. O correto, né, no tipo de empresas, quando tem produtos iguais, produtos diferentes, ele colocar aquele fator de conversão 0,200, não é isso, doutor Michel? Isso. No SPED. Isso. Tá certo? Correto, eu já vi no SPED. Aí ele diz assim, o código 1 é ovos em unidade, código 2, ovos em 12. Então, ele faz adiciona o código 2 é a conversão de 12 unidades para 1. Então, há uma informação no SPED que o código é no 0,200. É só a informação para os conselheiros. Muitos contribuintes não trazem no SPED esse fator de conversão. E a fiscalização, quando não traz, a fiscalização, sempre eu já fiz algumas fiscalizações, digo, olha, você está aqui, esse produto é igual, tem metro e tem quilo. Qual é a conversão de metro ou de quilo para metro? Porque sempre é do maior para o menor que se faz, tá certo? Obrigada aí pelo esclarecimento. E eu queria compartilhar aqui a tela de junção de produtos que ilustre o que o conselheiro Michel falou. Nessa tabela de junção de produtos que eu estava verificando, a maior parte dos produtos, eles estão
com o mesmo tipo de metragem. Quando é metro, estão metros, e quando é quilo, estão junto com outros de quilo. Ainda que a descrição não seja exatamente igual. Então, eu não sei, eu gostaria de compartilhar aqui, porque há alguns até que têm a divergência entre o quilo e o metro, quando eu vou para o totalizador, eu não encontro, ou eu encontro separado lá, né? Apesar de estar no relatório de junção, por exemplo. Acho que é melhor ir ilustrando aqui para dizer o que estou falando. É melhor. É melhor você compartilhar mostrar aqui a tela. Presidente, dentro desse processo do Gabriel, do Gradival, quem faria esse expurgo? Perícia. A perícia simplesmente pediria ao contribuinte para ele informar quais são os itens, e aí a perícia tira. Ou mesmo, desde que o contribuinte informe todos os itens que tem essa divergência, que não são todos, na verdade são muito poucos, estão vendo aí na tela, que a conselheira da Auxília está partilhando com a gente. Isso aí é fácil de explicar, porque você tem os itens lá na tabela, no relatório totalizador. Aí, na hora que você vê, esse item está com erro, você vai no relatório totalizador e tira. Esse item está com erro, vai no relatório totalizador e tira. Não deve ter mais do que 10, 15, não, se tanto, itens com erros. Enquanto que a quantidade de itens aí é tranquila aí para mais de 100, 200 itens. Então, assim, o que eu estava olhando enquanto... Dá para ampliar aí? Dá não, sim. Hã? Dá para ampliar? Dá para ver? Dá, agora tá bom. Então, assim, quando eu fui olhando aqui, eu vi aqui relatório de junções. Aí tem o código, né, primeira coluna A, e um código unificado, e o C a descrição, e o D a unidade de medida. Aí eu vou descendo, eu vi, quilo, metro está com metro, apesar dos códigos aqui serem diferentes, quilo com quilo, metro com metro. Apenas um ou outro que eu verifiquei que tem a mistura, mas aqui é um relatório grande, como o conselheiro Michel falou, aqui passou um que tem 1 quilo aqui. Pronto, esse aí é. Mas aí quando eu vou lá no relatório totalizador, que eu ponho um código 1778, deixa eu ver. Não sei se nesse caso vai dar, mas nos outros estava dando, 1778, quer dizer, ele não fez a junção. Ele manteve o que era metro em metro. Dá para ver aí, vocês? Não. Vocês estão vendo a planilha totalizadora, não? Não, estou vendo o relatório de junção. Não. Deixa eu tentar agora aqui. Como é que eu mudo para totalizador? Fecha o compartilhamento e abre um novo arquivo, um outro arquivo. Então, assim, vocês estão vendo aí esse código, né, para vocês gravarem, 001778. Ele e o tá outro é IPS J6250. Você acha que esses dois códigos estão no relatório totalizador, é isso? Aconteceu algumas vezes. Então, eu vou fechar aqui, deixa eu parar o compartilhamento desse e tentar compartilhar o totalizador. Dá para ver aí? Dá. Aí eu ponho aqui 1778 para ele localizar. 1778. Está aqui, ele já localizou. Deixa eu diminuir aqui. 1778 está em metro, lá estava em quilo. Certo. Então, ele converteu aqui, ou ele usou o metro, mas ele manteve esse código aqui. Ele não manteve aquela da junção, que ele disse que ia juntar, Então, né? a junção estava em metro, Dalcílio. Pois é, mas ele não apagou esse código aqui. Em outros casos, eu não achei o código. Nesse caso, o código aparece em metro.
certo? Não, Dalcília. Esse SPTU, SH não é outro código? Deixa eu ver aqui, que era 00, né, Michel? Era 00, não começava com letra não, ele começava com 0. O código era 6250, era? O outro. Vixe. Acho que era 6250, poliéster. Eu anotei aqui 6250, poliéster metro. Deixa eu ver aqui na junção, que eu estou com a tela aberta aqui. 6250, era vários poliésteres com junções com códigos diferentes, que estavam em metros. E tinha um único produto chamado poliéster estampado em quilo. E ele juntou tudo para 6250. Aí, esse caso aqui eu não achei o equivalente antes da conversão. Outros eu achei. Mas realmente está assim, dá a entender assim, realmente poderia ser mais claro essa junção que ele fez, ter ficado mais claro, não está... O que eu acho, viu, Dalcília, é que são pouquíssimos erros existentes, está errado, junção feita de maneira equivocada, devia ter pedido o fator de conversão que deveria estar no 0,200. Então, assim, o contribuinte errou, a administração tributária errou. Mas não é um erro em todo o auto de infração, muito pelo contrário, em uma parte ínfima. Nós estamos vendo aqui, abaixa aí, conselheira Dalcília, para ver quantos itens tem nesse relatório totalizador. Eu estou vendo aqui que já tem 505, 506, então são quantos? 594 itens. 594 itens. Se tiver erro em 10, é muito. Eu vou compartilhar novamente o da junção, para os senhores verem que realmente são poucos que estão metro com quilo. Deixa eu compartilhar de novo da junção. E mesmo que o contribuinte não possa auxiliar, indicando quais são os que tem errado, a perícia com calma, ou mesmo um de nós com calma, mas o mais indicado é a perícia, pode fazer também essa identificação. Isso aí, são 51 páginas, dá para, com calma, identificar quais são os que têm esse equívoco de misturamento com aquilo. O relatório de junção, a gente verifica, sei, na coluna D, que a maioria dos produtos estão com a mesma metragem. Mesma unidade de medida, isso mesmo. Mesma unidade de medida. Aí, contar aqui é o primeiro caso que aparece diferente um dos itens, esse polié, né, que aparece em quilo, no meio de monte de metro. Aí tem esse aqui foi tudo em quilo, tudo em metro, tudo em quilo, metro. Tá vendo como são poucos? Me parece aí, Michel, a SPT, metro. separado metro e quilo, né? Está separado. Só em alguns outros itens que houve esse equívoco. Estão vendo que agora só apareceu em um? Mas tem, né? Assim, são detalhes. Não, que tem, não tenho dúvida que tem. Michel, conselheiro Michel, eu cheguei a pensar igual a você, sabe? De expurgar só a parte que não tinha sido feita a conversão. Cheguei a pensar, acho a sua sugestão uma sugestão que bem coerente, mas, assim, existe lá no documento 3 outras questões que ele levantou, e que eu disse lá no começo, que não é só conversão. Eu não vou dizer a você que ele tem razão, mas eu não sei se você lembra, no meu relatório eu disse, tem outros pontos lá. Então, assim, se for só conversão, né, se o equívoco foi exatamente da conversão, e se vocês que têm conhecimento, é possível expurgar, pode ser uma saída para não perder todo o levantamento fiscal, até porque, né, como houve a falha dos dois lados, né? Mas, assim, entra aí no documento 3, e vamos ver os outros pontos, né? Porque eu disse que tinha, eu não estou conseguindo mais lembrar, mas ele diz, assim, que houve falha no relatório, bem aqui, olha. Você
você localizou desse primeiro processo, o documento... Estou começando a ler aqui o documento dele. Aí- Ele começa nas folhas 186, não é isso? Isso. Ele diz metodologia e vem assim, bem aqui, Michel, ele diz, unidades não foram convertidas, isso aí já é o problema que a gente já está, né? Certo. Movimentos de entradas repetidos nas saídas. Confesso que eu li, aí ele diz assim, em inúmeros itens, equivocadamente, foram repetidas informações de entrada no campo de saídas. Aí eu fiquei, vocês que conhecem melhor a ferramenta, pode dizer, e ele diz, outra coisa, todo o conteúdo, aí diz, em análise 3.13, em análise usada, verificamos todo o conteúdo como anexo em e-mail e encontramos a seguinte inconsistência. O arquivo relatório de saída, NFE 2015, não corresponde às saídas de 2015, e sim às entradas, ou seja, o mesmo conteúdo do arquivo relatório de entrada 2015. Eu confesso que eu li rápido esses pontos, porque eu achei que as outras questões estavam... Mas tem essas outras questões aí que eu não me detive a analisar, assim, ponto a ponto do que é que ele quer dizer desses outros erros, sabe? Mas são outros... Pelo que eu estou vendo aqui, vamos lá. O item 3.1.1, unidades de medida não foram convertidas. Isso aí já... Isso é o que a gente estava discutindo até agora, né? Uhum. 3.1.2, movimentos de entradas repetidos nas saídas. Em inúmeros itens, equivocadamente, foram repetidas as informações de entrada no campo de saídas, comprometendo o resultado do levantamento de estoque, conforme exemplos abaixo. Aí, no exemplo... Ninguém consegue ver, né? Deixa eu ver aqui. Tem 2015 está um pouquinho mais legível. Tem um código, tem a descrição, tem a entrada e tem a saída. E ele está querendo dizer que a mesma entrada está na saída. Eu entendi isso. Mas quando está a mesma entrada, mesmo o valor da entrada está na saída, isso aqui não tem a nota fiscal. Ele está dizendo só que existe uma coincidência de quantidade, né? Na entrada e na saída. Michel. Conselheiro, qual é a página, por favor? 186. Conselheiro Michel. Pois não. Na defesa, a empresa também alega o seguinte: tem fiscal, por exemplo, na hora de fazer o levantamento, pegou o mesmo produto, vai ter esse mesmo produto em metro e vai ter em quilo. Tá certo? Mesmo códigos separados. A ideia dos conselheiros é mandar se retornar para a primeira instância, é que isso seja feita a perícia, e que a perícia peça a ele o fator de conversão, para que seja feito o fator de conversão. Não. Ninguém pode, né? Não. Porque se vocês repararem o totalizador, tá certo? E verificarem isso, eu estou falando que a Dalcília falou e eu passei a verificar. Tem diversos produtos, tá certo? Com a mesma descrição. Mesmo código? Não, códigos diferentes, tá certo? Mas a mesma descrição, hora em quilo e hora em metro. Mas se tiver se todas as entradas, saídas e estoques estiverem em quilo, e todas as entradas, saídas e estoque do outro código estiverem em metro, não está errado. Aparentemente não é isso. Aparentemente, não tá errado. Dê uma olhada no totalizador, mais ou menos, Michel, que você tem mais experiência do que os demais. Dê uma olhada só para ver se você identifica, porque aparentemente tem algumas coisas meio... por mais... Estou abrindo aqui o relatório totalizador, presidente. O presidente está levantando a questão do inventário também, né? Como é que fica? Ele diz assim, por exemplo, eu estou pegando a defesa. No dia 7/11, a impugnante emitiu nota fiscal de entrada de mercadoria importada, no DANF 10.730. Ele disse que entrou 8.153 quilos. Aí disse que essas mercadorias saem em metros, tá certo? Quer dizer, você usa códigos diferentes. Aí a pergunta é que mesmo que não tenha, vamos fazer de conta que não tenha tido as junções. Certo? A minha pergunta é para vocês. Aí vocês têm que perguntar. É possível, se voltar para julgamento singular, pedir o fator de conversão e juntar os produtos com o fator de conversão?
A primeira pergunta que eu faço é se é necessário juntar os dois. Porque se eu tenho, A se eu tenho alegação códigos da diferentes, empresa, se eu tenho códigos... a alegação da empresa, o Michel, na defesa, quer ver, dá uma olhada aí, tá certo? Folhas, essa da Ivete. A alegação da empresa é essa aqui, folhas 162. Vamos lá. Folhas 162. 162 e 163, que ele mostra, inclusive, a venda do mesmo produto em metro. Dá uma olhada aí, só para poder a gente... Mas, presidente, Sim, presidente. olha aí. Opa, desculpa, me chamou. Mas sim, eu estou vendo aqui, houve no dia 7/11 de 2014, a impugnante emitiu nota de entrada, de importação, de 8.153,800 quilos, né? 8.153,8 quilos. E ocorre que o referido produto é comercializado em outra unidade de medida, ou seja, suas saídas são todas em metros, segundo o contribuinte, né? De forma meramente simplificativa, interessa relacionar que ele saiu em metro. Certo, e tem aqui, saiu 111.700,75 quilos, que dá 5,98 metros. Peso líquido... Tem um peso aí, né? Peso líquido 111,75, certo? Unidade de medida... Tá ruim de ler, mas parece que é metro mesmo. Não dá para ver que é aquilo, não. É metro. Aí é 2014, né? Seria o alto de 2014. E aqui a aquisição foi em quilo. Ok. Aí qual é o código? Ó? O código de saída é X2, né? O código de saída é X2. De entrada a gente não vê, né, Michel? É X2 também. A empresa também erra os códigos, né? Porque bota para o mesmo código, ora em quilo e ora em metro. Pois é. Me parece. Aí o alto é nulo porque a empresa erra. Senhor presidente, fazer algumas considerações. Passar a palavra para o doutor Tiago. Vou baixar aqui, pronto. Presidente, eu acho que a gente está se apegando muito a essa questão da conversão, porque foi o principal motivo alegado pelo jogador de primeira instância, é o que está mais claro, né? Que por mais que tenham sido poucas ocorrências, mas está bastante claro pelo fato do fiscal não ter tratado desse ponto. Mas no mesmo documento 3 que a conselheira Ivete apresentou, e eu estava checando aqui algumas ocorrências que eles levantaram, existem diversos outros pontos que foram sustentados por eles. Então, eles falam movimento de entrada, repetido movimento de saída, tem erro nos arquivos eletrônicos, esse erro nos arquivos eletrônicos eu chequei e é verdadeiro, então o arquivo que está com relatório saída NFE 2015 é o mesmo relatório de entrada NFE 2015, ou seja, pelos arquivos constantes aqui no CD, quando eu chequei, efetivamente há um erro nos arquivos, seriam os mesmos arquivos, entrada e saída. Então, o fiscal cometeu erro na juntada desses arquivos, pelo que eu entendi aqui. Tem itens que foram apontados com omissão de entrada, o mesmo item foi apontado com uma omissão de saída, o que não é comum no sistema de levantamento de estoque. Ou seja, você tem, não é apenas a questão da unidade de conversão de medida, né? Por mais que esse tenha sido o principal fator alegado pelo jogador de primeira instância, olhando aqui superficialmente e checando por amostragem aqui que foi pontuado no relatório do documento 3, são diversas inconsistências aqui e algumas dessas eu já consegui comprovar aqui também olhando. Então, voltar para a perícia não somente checar a unidade de medida, mas checar todos esses outros itens, não seria o mesmo refazimento da ação fiscal? Então, me apega a esse argumento, assim. Será que aqui não seria o caso, efetivamente, de dar uma oportunidade de ter uma fiscalização ampla, que trate todos esses detalhes no âmbito de uma fiscalização, e que o contribuinte vai ter todo o seu direito lá de trabalhar isso junto com o fiscal? Então, por esses motivos, eu continuo aqui perfilhado no entendimento de que deve ser julgado nulo esse auto de infração, porque não é só um erro, não foi um mero erro. O julgador se apegou a esse erro para justificar a nulidade, porque era até o erro mais fácil de ser identificado.
Mas os demais erros também são erros que podem comprometer toda a lisura do levantamento fiscal. Então, por esse motivo, e toda a discussão aqui que a gente está tendo, demonstra que esse auto ele tem diversas falhas aqui. A gente está passando aqui por algumas falhas, independente se teve ou não a anuência aí do contribuinte em algum momento, mas o que a gente está conseguindo identificar é que efetivamente há falhas no levantamento fiscal. Então, por esse motivo, eu acho que para a gente não retirar nenhum direito do contribuinte, a ampla defesa ao contraditório, eu entendo que esse auto deve ser julgado nulo para que seja refeita a ação fiscal. Obrigado, doutor Tiago. Senhores, eu vou passar a palavra para a doutora Letícia. Como são 4 autos de infração, não há problema nenhum. Depois eu passo para o doutor Rafael, doutora Letícia, que sempre quando um pede para falar, eu repasso para o outro, ok? Doutora Letícia. Pesados, assim, me perdoem até a minha manifestação fora do meu tempo de fala, mas eu queria só repisar algumas coisas para vocês. E a primeira delas é que, de fato, nós sustentamos que o erro de metodologia utilizado pela fiscalização, um deles foi a falta de agrupamento dessas, foi a falta de utilização de um padrão de unidade de medida no momento do agrupamento. De fato, isso foi uma das questões suscitadas na defesa, isso foi uma das questões suscitadas, e a principal questão suscitada também no julgamento de primeira instância, também no parecer. Isso é real, isso é verdade. Mas, assim, é interessante também lembrar que não foi só esse o erro identificado, não foi só esse o erro apresentado pela empresa. Veja só, ainda continuando na questão de o relatório de junção ter se utilizado de unidades de medida diferente, ter feito esse padrão, quando a gente identifica um dos poliésteres, um tecido, um código de poliéster, e a gente soma esses códigos do relatório inicial e confronta com o relatório totalizador, a gente consegue identificar basicamente a mesma quantidade. É como se, de fato, a fiscalização não tivesse convertido para colocar no relatório totalizador, né? Então, assim, quando a gente soma uma desses produtos, desses agrupamentos ocasionados, a gente consegue identificar que esses valores, sem a conversão, batem com o relatório totalizador. Ponto. Mas, assim, além dessa questão, foram, de fato, suscitadas outros equívocos pela empresa. E um desses equívocos é o fato de que o próprio relatório de saída utilizado pela fiscalização, o nome dele é relatório de saída NFE, ele não trata das saídas, né? Mas ele trata, de fato, das entradas de 2015, e isso compromete a fiscalização e o relatório utilizado. Entretanto, além disso, eu venho lembrar a todos de que o encaminhamento para a perícia, para refazer, na verdade, para excluir esses erros, não é algo simples. E, além disso, encaminhar para a perícia, para ser feito um padrão de unidade de medida, é modificar a metodologia utilizada. Porque a metodologia, se vocês me permitem fazer até esse apontamento, tá? Essa metodologia utilizada pelo fiscal não fez um padrão. Ela não padronizou as unidades de medida que seriam utilizadas na fiscalização. Não houve uma padronização, não houve uma conversão, isso não foi feito e foi parte da técnica utilizada pelo fiscal no momento do levantamento. E a perícia, a nossa legislação, ela não admite que perícia modifique, de fato, a metodologia utilizada, né? Então, admitir o envio para a perícia, para identificar essa questão, também é reconhecer a mudança da metodologia que não é admitida pela nossa legislação. E, assim, só mais um ponto para trazer para vocês é o fato de que, mais uma vez, essa não foi, a questão desses agrupamentos não foi o único ponto trazido.
foi suscitada a questão de serem excluídos. Ok. Não foram só esses erros, afinal, esses erros, eles não justificam única e tão somente a discrepância tão grande de valores identificados entre o relatório feito pelo fiscal e o relatório feito pela parte, inclusive apresentado. O que nós trouxemos foram amostragens, de fato, só que, assim, um dos pontos pelos quais a gente consegue demonstrar o fato de que não faz sentido a simples exclusão do que foi demonstrado é o fato de que uma das notas fiscais, o fiscal apontou que ele estava utilizando como quilo ou como metro, e ele utilizou como entrada 1 metro, essa unidade de medida, que ele colocou no levantamento fiscal dele essa unidade de medida, e quando nós explodimos o levantamento, a unidade de medida que ele colocou na fiscalização e no levantamento não é aquela. É completamente incorreta, não é aquela dali, não reflete a realidade. Então, assim, a fiscalização, ela está cheia de erros. Aqueles foram um dos que a gente apresentou. Não é só os agrupamentos, e ainda existem erros em que a fiscalização aponta que é a unidade de medida, e na realidade é outra. Não, assim, não é só a questão dos agrupamentos, né? Enfim, são essas nossas razões. Me perdoe mais uma vez a minha intervenção. Tudo bem, doutora Letícia. Agora eu vou passar para o doutor Rafael, se ele assim o desejar, e depois vamos deixar somente com os fiscais, ok? Doutor Rafael. Presidente, entendemos as questões trazidas pela empresa e pelos conselheiros que entendem pela nulidade, mas o que eu vou reiterar é apenas no sentido de que eventuais vícios no ato de infração foram decorrentes muito mais da postura da empresa no que se refere à sua escrituração fiscal digital do que da própria fiscalização. E é certo que não é possível uma autuação em que não se esteja ali tributando o ICMS, porque de fato aí seria uma ilegalidade. Mas é possível que os produtos que estejam com equívocos, eles sejam excluídos do levantamento e se mantém de pé a parte que não se encontra viciada ou que não gera dúvida com o que se refere à liquidez e certeza do levantamento, que foi como nós pontuamos na sustentação oral. Eu reitero, o julgador de primeira instância, quando declarou a nulidade, ele não se manifestou sobre pontos outros, porque eu estou vendo aqui conselheiros, não, mas eu identifiquei outros aspectos e tal. Mas o julgador de primeira instância não se manifestou sobre esses pontos. Os pontos que foram, que o julgador, a base que o julgador utilizou para declarar a nulidade, é essa que está sendo devolvida para esse colegiado. E essa base, ao meu entender, ele, no seu fundamento, não disse que isso se refletia em todo o auto de infração, a ponto de contaminar por completo o levantamento. Então, é por essa razão, presidente, que eu só reitero, vou ser breve, que é no sentido de afastar a nulidade. Obrigado, doutor Rafael. Vamos agora tratar somente com os conselheiros, e a palavra está facultada, se alguém ainda quiser debater, senão eu vou botar para julgamento. Só um minutinho, por favor. Eu só queria falar, senhor presidente. Pois não, Cecília. Rapidamente aqui, eu acho que o que tem de errado não dá para ser resolvido em perícia sem alterar a metodologia. A metodologia aqui não seria alterada porque continuaria sendo o levantamento quantitativo de estoque. Essa nota fiscal que a empresa anexou aí para provar a entrada, que é aquela que o conselheiro Michel leu, eu estava buscando ela nos relatórios de 2014, que é o processo do seguinte, o final 471, que é a omissão de entrada de 2014, eu não achei ela no relatório de entradas lá, aquela que mostra que tem uma entrada em quilo, né, e que as saídas teriam sido em metro da viscose.
Então, talvez, além dessa questão das junções, é que nem todas as notas tenham sido computadas, ou então eu não achei, porque também o tempo aqui é curto, pode até estar lá, e eu simplesmente não achei aqui, porque eu pesquisei dentro daquela lupa, né, botei o número da nota aqui, e não apareceu, mas eu acho que com nota, sem nota e junções, são coisas que a perícia resolve, inclusão de nota, conversão, se a empresa ofereceu o fator de conversão aí, se é que existe essa declaração, né, como o presidente falou, é uma obrigação da empresa ter escrito isso, escriturado isso na FD, também seria até objeto da perícia verificar se a empresa fez essa declaração na FD e foi ofertado isso ao fisco. Então, eu acho que como o procurador falou, o motivo principal que a julgadora utilizou, eu acho que diante da quantidade de produtos, são muito poucos o que eu consegui identificar uma mistura de MT para aquilo, assim, no mesmo código. Eu acho que não é algo que, se fosse assim tão refazer, se implicaria em refazer todo o levantamento. Eu acho que seria algo simples e que a questão também de permitir a inclusão de notas, caso existam essas notas, e verificar a questão da conversão. Então, são coisas que não alterariam a metodologia. Então, eu só cheguei a essa conclusão agora, verificando aqui as notas, realmente eu não vejo um vício insanável aqui nesse auto, não. Obrigada. Obrigado. Senhores, eu acho que já está bem debatido, certo? Então, nós vamos agora para a decisão, certo? Os dois primeiros autos, nós vamos fazer a decisão e serve para os 4, certo? Doutora Ivete, como vota em relação... Depois de ouvir opiniões, né, diferentes, assim, eu concluo que não dá para ter a certeza que as falhas foram só exatamente na parte em que a empresa aponta, exemplificando, né? Então, pelo tipo de atividade do contribuinte, eu entendo que é possível que esse erro tenha sido constante, que é comum esse tipo de erro, quilo com metro e assim por diante. Então, eu não posso ir contra uma nulidade que o fundamento é exatamente o equívoco não ter sido feita a conversão, mesmo admitindo que a empresa deveria ter feito. Então, assim, em suma, eu voto para que seja mantida a nulidade pelos fundamentos, exatos fundamentos do julgamento de primeira instância. Me acosta a seus fundamentos. Doutor Michel. Sem áudio, doutor Michel. Perdão. Senhor presidente, obrigado. Eu entendo que devo abrir divergência e devo me manifestar, votar favorável a não concordar com a nulidade suscitada, decidida, declarada em primeira instância e determinar o retorno dos autos para novo julgamento. Doutora Dalcílio. Com o primeiro divergente, eu entendo que os vícios do auto são poucos, que são passíveis de serem retificados sem mudar a metodologia. Então, voto pelo retorno do primeiro divergente. Doutor Tiago. Relator, senhor presidente. Serve para o seu também, né? E do Roberto. Os votos são todos para o mesmo. Doutora Francileite. Vou com a relatora para os 4 processos, né? Doutor Roberto. Com a relatora, presidente. E o seu também vota no mesmo sentido. Os 4 processos. Então, a decisão por maioria de votos, a 4ª Câmara conhece do reexame necessário, nega provimento, mantendo a decisão de nulidade do auto de infração, nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, mas em desacordo com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria. A decisão foi por maioria de votos, votaram pelo
conhecimento resumo necessário, dando provimento para retornar à instância singular os conselheiros Michel e doutora Dalcília. Doutor Michel e doutora Dalcília. Nós concluímos nossos 4 processos de hoje, tá certo? Agradecemos a doutora Letícia, agradecemos a presença de todos os conselheiros, em especial a doutora Ana Paula, que sempre tem nos ajudado. Muito obrigado, Paulinha, pela força que você nos dá aqui na nossa Câmara, e desejando um final de tarde a todos. E vamos fazer nossas resoluções, doutora Letícia. Prezado, só mais uma vez agradecer vocês e me dar uma coisa que o Michel falou no início. Ele falou que ele tratou sobre o direito tributário ser muito bom, né? E eu vou parafrasear o que o Gustavo diz. O direito tributário é muito sedutor. E, de fato, é um prazer para mim estar aqui com vocês e aprender demais. Vocês são excelentes, gente. Muitíssimo obrigada. Boa tarde para vocês. Até a próxima, doutora Letícia. Até a próxima. Senhores, final de tarde bom, e vamos ver se a gente hoje consegue sair um pouquinho mais cedo, porque geralmente nós conseguimos ficar até tarde, né? Até mais, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Ô, Paulinho.